com nojinho do meu último vídeo sobre colocar o sangue da menstruação na planta? Você é do tipo que faz tempo que não sabe o que é um orgasmo? Ou você jamais sentiu um orgasmo? Você já ouviu falar em ejaculação feminina? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, vem comigo! Sejam bem-vindos ao Bica Modara, meu nome é Ana Clara Ottoni e hoje a gente está falando sobre a relação entre o nosso corpo nessa jornada do autoconhecimento. Como que a gente está realmente se olhando e se entendendo intimamente nessa fase. E eu já vou começar pedindo que você, por favor, assine o canal, dê o seu like neste vídeo, deixe um comentário no final, porque tudo isso ajuda demais o YouTube a mostrar esse conteúdo para outras pessoas que estejam nesse processo do autoconhecimento. Se você achar esse conteúdo relevante, manda para seus amigos, manda para todo mundo no WhatsApp, no grupo da família, para causar aquela polêmica. Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso corpo e a nossa relação verdadeira com ele. E eu só posso contar essa história para vocês do jeito mais honesto que eu sei, que é a partir da minha própria história. Então, tudo começou há um tempo atrás, tudo começou na minha infância, né? Claro, quem nunca, né, sentou pra assistir televisão com a perna aberta e ouviu da mãe: Menina, senta direito! Que é isso, Ana Clara? Isso são modos! E foi assim que eu cresci. Então, sempre tem aquele jeitinho, né, que a menina tem que se comportar, como que a gente tem que fechar as pernas, não pode mostrar nada e tal, aquela coisa. E aí, eu só realmente tocava o meu corpo, a minha vagina principalmente, quando eu ia tomar banho, mas não pensem que eu estava ali experienciando o meu corpo. Era simplesmente para lavar, aquela lavadinha ali e tal, tá limpo, show, fechou, não encosto mais, não sei como parece, o que é, nada. E é claro que quando você vai crescendo, o seu corpo vai mudando e você vai percebendo essas mudanças, mas não necessariamente você começa a abraçar essas mudanças. E foi isso que aconteceu. Adolescência, hormônios à flor da pele, vamos iniciar a nossa vida sexual. E aí, tive as minhas primeiras relações sexuais e descobri uma coisa bem interessante depois de um tempo. Claro que essa consciência veio depois. Eu percebi que os caras e as mulheres que eu estava ali me relacionando, eles estavam experienciando o meu corpo, mas eu nunca tinha experienciado o meu corpo daquele jeito. Eles estavam ali se divertindo, explorando, conhecendo, desbravando o meu corpo de um modo como eu mesma nunca tinha feito. E isso me deixou bem encasquetada, assim. Eu só fui realmente aprender a experienciar o meu corpo de fato, a entender o que estava acontecendo, o poder do meu corpo, na minha fase adulta, no inicinho da minha fase adulta. E essa fase adulta eu tô dizendo ali entre os meus 25 anos, quando eu comecei realmente a entender o poder do meu corpo. Eu estava num relacionamento e neste relacionamento eu entendi muito sobre o que estava acontecendo no meu corpo, essa coisa do sexo tântrico, essa coisa de realmente explorar as suas potencialidades para além simplesmente do órgão genital, né? E isso foi bem interessante, bem especial. E aí essa relação, ela acabou se tornando uma relação de longa distância, porque o meu parceiro na época morava em outro país, ele morava aqui nos Estados Unidos e eu morava aí no Brasil. E aí o que aconteceu? Ele me presenteou com um vibrador. E esse vibrador acabou sendo uma descoberta pra mim, porque um belo dia, era um sábado, lembro claramente, lá no Rio de Janeiro, eu decidi explorar, brincar um pouquinho com aquele vibrador. E naquele dia, eu vivi uma coisa muito mágica, que eu ejaculei pela primeira vez, sozinha. Ou o tal do squirt, que eu não sei se vocês já ouviram falar, eu nunca tinha ouvido falar disso, morando aí no Brasil. Só fui descobrir isso porque esse cara que eu namorava na época me falou sobre squirt, eu já tinha conseguido fazer squirt com ele.
que é aquele jato, né? Que tem gente que fala que é xixi, que é uma coisa muito doida e tal, que aquilo é só no filme pornô, mas não. Realmente isso pode acontecer. Na verdade, a grande maioria das mulheres tem a capacidade de fazer isso, de ter essa ejaculação. O que acontece é que nem sempre essa ejaculação ela está associada a um orgasmo. Pode ser que você ejacule e tenha realmente um orgasmo, uma sensação de prazer. É porque tem uma glândulazinha que ela é como se tivesse pressionado um botãozinho. A mesma glândula que é capaz de lubrificar a nossa vagina, ela é uma bolsinha. E aí é como se tivesse apertado e todo o líquido saísse de dentro dela. E aí ele sai, né, de várias maneiras. Não é assim, derretendo não, né? Ele sai realmente esguichando muitas das vezes. Só que isso acontece de maneiras diferentes para cada mulher. O que é triste é que nem toda mulher sabe que ela pode fazer isso. E eu falo triste porque, gente, é uma sensação muito gostosa quando você realmente explora e consegue atingir isso tudo. E aí, nesse dia, nesse sábado de sol, lá no Rio de Janeiro, eu tive uma epifania. Porque quando eu consegui fazer esse squirt sozinha, eu entendi que não era o meu parceiro que me dava prazer. Era o meu corpo. Era eu mesma. Era a minha própria sexualidade que estava me permitindo aquilo tudo. E isso foi muito transformador, foi muito libertador. Foi encontrar satisfação, prazer no meu próprio corpo. Isso foi, assim, uma experiência muito mágica. E aí, claro, mergulhei nos livros, fui ler mais sobre o assunto. Inclusive, recomendo demais esse livro aqui, que foi o meu ginecologista que me sugeriu. Porque eu fui perguntar, o que é isso que eu fiz? O que aconteceu? E ele me explicou sobre ejaculação feminina. Inclusive, no Brasil, antes de eu falar do livro, eu lembro de ter ginecologistas que, quando eu fui abordar, me falaram que isso era coisa da minha cabeça. Que isso jamais, não, que isso eu não deveria estar fazendo nada nesse sentido, porque isso poderia me trazer danos no futuro. Eu lembro de um médico, inclusive, falando assim, olha, você não deveria estar enfiando nada em você, sabe? E eu achei aquilo, assim, muito doido, porque eu cresci, né, numa família católica, seguindo todas as normas, assim, de, tipo, as boas maneiras, os bons costumes e tudo mais. O que, na verdade, nos oprime muitas vezes, né? Me fez lembrar muito do processo realmente da Inquisição. Essa culpa que a gente carrega por ter curiosidade sobre o nosso próprio corpo. Então, foi com esse livro, Aprimorando a Saúde Sexual. Ele tem são vários autores, na verdade. Foi organizado pelo Instituto Paulista de Sexualidade. Ele é um manual de técnicas de terapia sexual. Eu vou deixar o link para esse livro na descrição do vídeo para vocês, porque realmente foi poderoso aprender mais seguindo este livro aqui. E aí, na minha vida adulta, outras coisas aconteceram para minha sexualidade. A partir, sei lá, dos 28 pros 30, 32 é o que eu tenho hoje, eu comecei a explorar ainda mais o meu corpo, né, com os meus parceiros na época, hoje em dia com o meu marido. E é, assim, muito interessante algo que aconteceu comigo. E eu quero compartilhar com vocês algo que é bem novo. Gente. Ai, ai, ai. Vocês já ouviram falar em Kundalini? Não confundam com Cunilingus, porque eu fazia isso e Cunilingus é outra coisa, tá? Kundalini é uma energia divina feminina que acredita-se estar localizada na base da nossa espinha, né, da nossa coluna vertebral, e ela abre vários tipos de equilíbrios e de consciências dentro do nosso corpo, né? Ela trabalha com os chakras, inclusive. Eu descobri sobre isso, eu já tinha feito o Kundalini Yoga, algumas aulas aqui nos Estados Unidos, mas foi com a Bija, a Prim Bija. Vou deixar aqui, inclusive, o link para a live que a gente fala sobre massagem tântrica e sobre o renascimento. Vou colocar aqui para vocês.
A Bíblia estava fazendo uma live no qual ela comentou sobre essa Kundalini meditação Kundalini por meio do método Osho, do método desse cara que era que eu nem vou entrar no mérito porque ele é meio controverso, tem pessoas que são a favor dele, tem pessoas que são contra. Eu vou simplesmente falar o seguinte, eu fiz a tal da meditação Kundalini e foi transformador, foi muito legal. O que aconteceu? O que é isso então, Ana? Vou contar, calma. Se você ainda não se inscreveu no canal, dá uma hora, hein? Pra dar um joinha nesse vídeo que essa dica vai ser legal. Falar sobre o Kundalini, vou contar a minha experiência com essa meditação. A meditação Kundalini, ela dura mais ou menos 1 hora. E ela é baseada em 4 diferentes estágios. Cada um deles dura 15 minutos e eles acessam os 7 chakras do corpo. Muitos números, né? Mas eu explico. Os nossos 7 chakras são áreas do nosso corpo que têm algumas energias enraizadas mesmo. E eles têm a possibilidade de abrir esses chakras, equilibrar os nossos chakras, as nossas energias, os nossos órgãos. Às vezes, alguma dor, alguma coisa que está aparecendo pode ser, inclusive, vindo desse desequilíbrio da sua energia. Nós temos 7. E começa com o chakra. E começa com o chakra raiz, o chakra sacral, ou sacro, o plexo solar, o chakra do coração, o chakra da garganta, ou laringíneo, como algumas pessoas dizem, o chakra do terceiro olho e o coronário, tá? São 7 chakras, cada um deles está associado a alguns órgãos, alguns tipos de energia, e é muito interessante observar isso, porque nessa meditação você vai fazer uma leitura, né? Você vai fazer uma presença, um toque mesmo em cada um desses chakras. E, gente, foi muito incrível o que eu observei. Então, tudo começou assim. Estava eu aqui sozinha em casa, uma bela noite de verão na Califórnia. E aí eu decidi fazer essa meditação, avisei meu marido que eu ia ficar offline por pelo menos 1 hora, caso ele precisasse falar comigo. E ele falou assim, o que é isso, Kundalini? Eu expliquei mais ou menos e fui lá fazer. Aí, entrei no quarto, fechei a porta, acendi uma velinha, coloquei uma roupa leve, confortável, tinha tomado um banho antes pra já entrar naquele espírito, né, de relaxamento. É inclusive recomendável que você não tenha comido nada antes de fazer essa meditação, porque ela é longa, né? E aí eu comecei a fazer essa meditação. Tem uma playlist que você tem que seguir, né, que ajuda você a fazer a meditação, porque tem uma série de padrões de respiração que você tem que acompanhar. Inclusive, se você não assistiu a live com a Perla Dornelas, maravilhosa, vou deixar aqui de novo no card, porque é incrível o poder da meditação. Lembrei vários momentos dela, inclusive fazendo essa respiração pelo diafragma, nessa meditação do Kundalini. Então, o que aconteceu? Eu estava lá, coloquei a playlist e é até engraçado, porque as músicas, gente, tem uma pessoa respirando para te ajudar a entender como que você tem que respirar. Então, tem instrumento musical e tem a respiração. Aí, beleza. Então, eu lá... detalhe, você tem que começar a fazer um chacoalhado. Você fica com os pés firmes no chão e começa a fazer um chacoalhado. Começa, né, a se chacoalhar mesmo. Fazer um little shake. E aí, eu comecei a fazer isso com a respiração. E eu falei assim, minha Nossa Senhora, o que é isso? Um ritual satânico, um negócio doido que eu tô fazendo aqui. Se fosse na época da Inquisição, né, do caça às bruxas, iam bater na minha porta e eu não ia ter como explicar que eu não tava evocando espírito ou fazendo alguma coisa maligna. E é toda a culpa, né, que a gente carrega por ter crescido na igreja católica com todos esses dogmas, essas coisas que o que é certo e o que é errado. E eu não tava fazendo nada errado, eu tava simplesmente no meu quarto com uma velinha acesa, coloquei uns óleos essenciais pra ventilar ali e tava simplesmente fazendo um exercício de respiração, sabe? E esse movimento do chacoalhar sem tirar o pé do chão. Você pode fazer isso
de olho aberto ou de olho fechado. Eu optei por fazer de olho fechado para me concentrar. E aí, a cada 2 minutos, você vai trocando a posição da sua mão, ou você vai tocando intuitivamente, você nem precisa realmente tocar algumas partes, se você não quiser, do seu corpo. E eu fui fazendo isso, descobrindo cada um deles, eu sabia, né, os 7 chakras, e fui fazendo isso. E eu comecei a sentir, assim, um calor muito maluco, porque, claro, como eu falei, é verão aqui, então realmente tá quente, mas eu comecei a sentir um desconforto muito grande. Eu acho que o desconforto vinha exatamente desse momento de rigidez interna, porque eu tava tendo dificuldade em tocar o meu próprio corpo, não tinha nada a ver com o sexo, né? Não era sexualmente que eu tava tocando o meu corpo, mas tocar o meu corpo de uma maneira diferente, com essa respiração, com essa música tocando, não tinha ninguém me observando. E ainda assim eu percebi essa dificuldade em mim mesma. Mas beleza, fui lá, 15 minutinhos, fiz a primeira parte. Aí chegou a segunda parte. Segunda parte, de novo, são 15 minutos de exercício, de respiração, passando por cada um dos chakras. E aí o que acontece? Você tem que dançar. Sem mudar o pé do chão também. O pé, gente, fica o tempo todo no lugar onde estava. Pelo menos foi assim que eu li na internet. Não sei se eu fiz errado. Mas fiquei ali e ia fazendo a minha dança. Só que imagina isso. Essa cena, né? Você sozinha dançando. Eu falei, gente, fiquei doida. Tô fazendo um ritual aqui e tal. Mas até mesmo todos esses questionamentos que vieram pra mim foram importantes para eu reconhecer essa desconexão com o meu próprio corpo. E eu que acreditava que já tinha muito mais conhecimento do meu corpo do que muita gente. Pelo que eu converso com as minhas amigas, eu tenho amigas que inclusive que até hoje nunca tiveram um orgasmo. E eu comecei a perceber que, poxa, tem alguma coisa errada aqui. E fui fazendo. Já tinha ido 30 minutos, né, dessa respiração, dessa energia toda, eu comecei a sentir meu braço dormente. E minhas bochechas dormentes. E eu falei, minha Nossa Senhora, o que tá acontecendo? Aquela coisa, né, que fala minha Nossa Senhora. Se você já teve um ataque do pânico, você sabe exatamente o que tava acontecendo. Eu tava respirando muito rápido, oxigenando meu cérebro muito mais do que ele precisava. E, consequentemente, essa é a resposta do nosso corpo, né? É essas áreas de dormência, que é realmente muito comum. Então, eu sabia que isso estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu senti uma energia muito grande vindo pra mim. Com um relaxamento, como se fosse, assim, um descarrego mesmo. Um negócio, assim, saindo de mim, sabe? E eu não consegui terminar a meditação. Eu não consegui fazer a terceira ou a quarta parte. Eu simplesmente deitei no chão. E aí, a Olga, né? Se você não conhece a Olga, assiste o vídeo da Olga depois. Já veio falando, né, internamente comigo todas aquelas questões. Nossa, você não consegue nem fazer uma meditação. Você ficou aí cheia de neura, cheia de insegurança, cheia de medo, blá, 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 blá. E eu falei assim, caraca, eu não vou conseguir fazer essa terceira parte. Olhei no celular pra ver quanto tempo que faltava. Ainda tava nos 7 minutos da terceira parte. E eu não conseguia mais. Aí eu falei assim, olha, tá tudo bem, Ana. Não precisa do chicotinho interno. Vamos ficar aqui deitada um tempo. Recebe toda essa energia, descansa. E nisso o suor pingando, né? Porque eu fiquei, assim, realmente bem energizada. Aí eu decidi escrever sobre isso no meu diário. Escrevi 4 páginas só sobre essa experiência com o Kundalini. E para quem quiser fazer, né, na terceira fase, você fica sentado ou em pé durante os 15 minutos, continuando com as respirações, mas com os olhos fechados. Nas outras 2 vezes você tem a opção de ficar com o olho aberto ou fechado. Eu optei por fechado o tempo todo, só abri realmente para olhar no celular quanto tempo me faltava. E foi aí que eu parei a minha meditação. Mas se você quiser fazer, você faz a terceira parte, que são 15 minutos de respiração, sentado ou em pé. E a quarta parte, você deita em silêncio
e fica ali estático mesmo, só respirando, e eles vão te dar um sinalzinho, né? A música te dá um sinal que acabou a meditação. Eu quero realmente tentar de novo fazer o processo inteiro, mas só de perceber o potencial dessa energia, o potencial dessa descoberta, que seja no banho no escuro, escrevendo no seu diário, tocando o seu corpo, eu acho que é fundamental que a gente comece a ter essas experiências internas para que a gente possa, né, aprender mais e ter realmente essa coisa do autoconhecimento verdadeiro, para que a gente saiba do que a gente está falando. E, inclusive, que ajude a gente nos momentos realmente de prazer, de interação, de intimidade com o nosso parceiro. Eu sempre achei isso muito curioso, porque a gente vai para um relacionamento, né? A gente vai para a relação sexual com a expectativa de que o outro nos faça gozar, que o outro nos permita ter um orgasmo. E a gente não pensa que a gente não sabe o que pode nos provocar um orgasmo. A gente não sabe, na maioria das vezes, o que a gente gosta. Infelizmente, né, acho que a maioria dos homens, pelas minhas experiências, a maioria dos caras, eles sabem mais ou menos o que eles gostam de fazer porque assistem vídeo pornô e tal, e tem mais ou menos uma ideia do que faz eles terem prazer. E nós, mulheres, muitas, assistem também filme pornô, claro, mas esses filmes pornôs, eles, na maioria das vezes, eles são feitos pela visão masculina, né? E aí, inclusive, eu quero até depois fazer um vídeo sobre pornografia, não pra mostrar pornografia, obviamente, mas sobre a minha trajetória nessa coisa, nessa vivência, né, em assistir e depois não assistir mais filme pornô, e o que eu penso sobre isso como uma feminista. Eu acho que vai ser um vídeo interessante. Se vocês tiverem interesse, me deixa aí uma mensagem que eu vou gostar de falar sobre isso. Mas voltando, eu acho que é importante nesse processo, né, de intimidade, a gente ter esse contato com o nosso corpo para saber, inclusive, guiar o nosso parceiro ou nossa parceira sobre o que a gente quer, sobre o que a gente gosta, né? E aí você descobre que você tem uma possibilidade de ter uma relação ainda mais poderosa, porque você vai estar se entregando sabendo quais são os seus limites, quais são as coisas que você gosta, quais são as coisas que você não gosta. E essa é a parte mais bonita do autoconhecimento, é a sua verdade. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, me deixa aí nos comentários, dá um joinha, compartilha com seus amigos, com a sua família, coloca lá no grupo do WhatsApp pra causar aquela polêmica. Tô brincando, mas pode fazer. Mas é isso, gente, muito obrigada, vou deixar todas as referências aí na descrição, um beijo enorme pra vocês e até semana que vem, odarizem-se!